Muito bem, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, é uma alegria estarmos juntos aqui para participar de mais um ADMI Manhã. Que bênção estarmos reunidos aqui para compartilhar das bênçãos que Deus nos preparou, não é mesmo? E hoje temos novidades. O que, Pastor Marcos? Temos o quadro Minutos para a Nossa Língua Portuguesa com o pastor Isaldil Tavares. É uma novidade. Então, no nosso programa, você ora, tem oportunidade de orar, tem oportunidade de meditar, tem oportunidade de estudar, glória a Deus, estudar tanto a Bíblia quanto, por exemplo, como hoje, a nossa língua portuguesa. E vamos ouvir também uma mensagem maravilhosa pelo pastor Genivaldo Tavares. Vai ser uma bênção, mas para começar o nosso programa com alegria, eu tenho aqui a Irmã Cida. Irmã Cida, paz do Senhor, Irmã Cida, tudo bem com você? Bom dia na paz, tudo bem? Bom dia na paz a todos. Tudo Graças bem, a Deus, graças a Deus. Irmã Cida, Deus é bom o tempo todo, não é, Irmã Cida? Amém. Que bênção estar com todos vocês. Gente, vão clicando aqui, ó. Você que já está chegando, clique no sininho, curta a live, compartilhe com seus contatos. Nós precisamos desse apoio de vocês para anunciar a rede social, que o nosso programa, assim, ela vai entender que a rede social vai entender que o nosso programa é relevante e vai recomendar para mais pessoas. Então, se você não é inscrito no canal da ADMI Interlagos, então se inscreva agora. Isso, se inscreva agora. Nós precisamos que você se inscreva agora no canal da ADMI Interlagos, tá certo? Nós temos muitas coisas boas nesta noite e vamos começar agora com a leitura do texto bíblico. Vamos ler a Bíblia. Deus é bom o tempo todo. Glória a Deus. E a irmã Cida já está com o texto preparado aí, né, irmã Cida? Amém. Vamos ler em 1 Timóteo 4, do 6 ao 16, que diz assim. Vamos lá? Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna, presente e há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. 10. Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas e ensine-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Muito bem, glória a Deus, aleluia.
Louvado seja Deus! E esta manhã está literalmente maravilhosa. Uma programação bastante interessante. Deus tem um plano para nós. Lido a palavra do Senhor. Que tal agora nós aprendemos um pouco da nossa língua portuguesa? É isso mesmo, meu querido. Vamos então receber o pastor Isaldil, que vai nos ensinar um pouco como pronunciar, vai dar um talento aqui na nossa língua portuguesa. Vamos lá, pastor Isaldil, seja bem-vindo. Muito bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um momento para nós trabalharmos sempre em prol da obra do Senhor. Eu quero conversar hoje com os meus irmãos e os meus amigos um pouquinho sobre os nossos minutos para a nossa língua. Maravilha! Minutos para a nossa língua. Nós temos a alegria de apresentar aos nossos irmãos e amigos esses chamados minutos para a nossa língua. Pretendemos levar nesse quadro, meus irmãos, assuntos relevantes para pastores, pregadores, professores de escola dominical e demais oradores. Em geral, os crentes em geral têm a tendência para fazer discurso, para pregação, para dar testemunho, enfim, sempre usar a voz na igreja, em algum lugar. E é necessário que a gente tenha uma boa consciência de como está tratando a nossa amada língua portuguesa, não é verdade? Muito bem, então eu peço a vocês que nos acompanhem e que opinem e que enviem perguntas, porque nós temos satisfação em atendê-los. E nós vamos nessa. Junto conosco, vamos para a língua portuguesa. Interessante notar uma coisa. A maioria das igrejas evangélicas não adota uma versão única da Bíblia Sagrada. Para a leitura responsiva nos cultos, principalmente, isso se torna um problema, gente, devido ao fato de que cada pessoa adquire uma versão da Bíblia. Vai lá na loja, compra uma Bíblia. É isso que ele quer, comprar uma Bíblia. Uma Bíblia com uma versão diferente do texto sagrado, até muitas vezes. Algumas igrejas tentam solucionar a questão com o uso de telões, mas esse emprego raramente é claramente informado ao povo, e vocês sabem muito bem disso. Um outro problema é que, normalmente, os crentes, não apenas os novos convertidos, todos adquirem uma Bíblia, literalmente, sem se preocupar com qual seja a tradução daquela Bíblia ou com a versão daquela Bíblia. Dia desses nós vamos conversar sobre tradução e versão, não é? Mas as pessoas não têm essa preocupação, essa informação. Esse problema, inclusive, tem aberto para comercialização de Bíblias inclusivas, essas tais Bíblias inclusivas que são uma adulteração pecaminosa dos textos originais. Tomem cuidado com isso. Meus queridos, é hora de haver nas igrejas um estudo sério de introdução à Bíblia, ensinando desde as noções básicas sobre o que é uma língua original ou um manuscrito, qual o conceito de tradução, qual o conceito de versão e etc. O profeta Oséias deixou um aviso do Senhor muito claro para nós. Ele disse assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias, capítulo 4, versículo 6. E todos nós constatamos isso. A falta de conhecimento faz o povo perecer, não só na vida espiritual, mas nós vemos na nossa própria vida nacional. Tantos problemas que acontecem hoje são problemas causados por falta de conhecimento da nossa população. E nós não podemos deixar
que os nossos irmãos sigam nessa trilha do desconhecimento. Queridos irmãos, com relação às Escrituras Sagradas, eu posso mencionar ainda outro grave problema que afeta pregadores, ensinadores e também os próprios ouvintes ou discípulos. A baixa escolaridade tão comum à nossa gente brasileira. A igreja evangélica poderia estar bem adiante na obra de escolarização do povo evangélico, sobretudo o nosso povo pentecostal, carente muito de escolaridade. Embora eu não pretenda abordar nesse momento a instalação de prédios, instituições específicas para atividades escolares, o que já deveria haver faz muito tempo nas grandes igrejas, eu pretendo mencionar o trabalho que pode ser feito até nos próprios templos, até nos próprios quintais das congregações. Pode ser iniciado um trabalho bom. Sem escolaridade mínima, sem habilidade para leitura e um pouco de redação de texto, saber escrever alguma coisinha, anotar alguma coisa, o crente permanecerá mergulhado na ignorância intelectual produzida pela vida lá do mundo, da vida secular humilde. Jesus veio ao mundo para salvar o ser humano de todas as mazelas que o consumiam. Veio dar ao homem uma vida espiritual, a salvação. Veio dar ao homem uma situação material digna, uma condição social. E veio incutir no homem o interesse pelo conhecimento intelectual. Basta que você consulte lá na sua Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 26, Gênesis 2, 19 a 20 e Atos 17, 11, que trata dos nossos irmãos de Bereia, os bereanos. Eu chamo a atenção para uma leitura comparativa de 2 versículos em 3 versões bíblicas diferentes. Mas não há nessas leituras nenhuma mudança quanto ao sentido, quanto ao significado, quanto ao conteúdo. Vamos à leitura. Então, eu quero ler primeiramente na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Leremos o versículo 1 e o versículo 2. Primeiro, Tessalonicenses 5, 1 e 2. E eu vou ler esses versículos em 3 versões distintas. A primeira versão que eu vou ler é da Bíblia João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida de 1995. Então, lá na João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, 95, diz assim o texto: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Essa foi a leitura lá naquela versão revista e corrigida. Vamos ler o mesmo versículo agora, na versão King James atualizada de 2012. Você vai notar a diferença das palavras, dos dizeres, mas o conteúdo é o mesmo. Diz assim: caros irmãos, veja que lá começou, meus irmãos, nessa versão, caros irmãos, em relação aos tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Um pouco diferente, não é? E nós vamos agora ler a terceira parte, o versículo 2, na sua terceira parte. E agora eu vou ler de acordo com
a nova versão internacional, conhecida como NVI. Diz assim: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Então vejam os irmãos, os mesmos 2 versículos lidos em 3 Bíblias de redação diferente, mas dizendo a mesma coisa. Então veja, eu não vou entrar no mérito de qual seja a melhor das versões. Todas são boas e eu sempre aconselho aos irmãos, quando comprarem, comprem sempre uma Bíblia de cada versão. Ah, mas não dá para comprar todas de uma vez. Não faz mal. Compra de uma versão, depois, com o tempo, você compra uma outra de outra versão, consulta com o pastor, eu tenho essa Bíblia, qual é a outra que eu poderia ter? E você termina até fazendo uma coleção de versões da Bíblia, isso é muito bom para consultar, para estudar. Muito bem. Queridos irmãos, o primeiro ponto a se notar é o tratamento gramatical nesses textos lidos. Observe só, nos 2 primeiros versículos que eu li, usa-se a segunda pessoa do plural. O tratamento lá é vós. Vós não necessitais. Então, você vê a segunda pessoa do plural, vós. E o emprego do pronome vós altera também, para essa segunda pessoa do plural, os pronomes seguintes. Então, diz ainda adiante, não necessitais que eu vos escreva. Isso altera também a forma dos verbos em relação a esses pronomes. Então, vocês notaram a leitura do verbo necessitais, sabeis, estais, também verbos que se colocaram na segunda pessoa do plural. Esse assunto que eu estou tratando se chama concordância verbal. É muito importante conhecer um pouco de concordância verbal. Quem desconhece a concordância verbal termina falando errado. É aquele que diz assim, nós vai, em vez de dizer nós vamos, ele erra a concordância verbal. Nós comprou. Não, nós compramos. Vós comprais. Pessoas que dizem eles compram. Não, eles compram, não. Eles compram. O verbo precisa ter o tratamento da concordância exigida. Vocês estão me entendendo? Então, veja, concordância verbal é um ponto importante. E não tem nada de muito difícil, não. Questão de um treinozinho com a gente. Agora, lá no na terceira leitura que eu fiz, você nota que, em lugar de dizer vós sabeis, vós necessitais, vós estais, emprega-se o pronome de terceira pessoa, vocês. Vocês não é pronome da segunda pessoa, é de terceira pessoa, de tratamento. Vocês. Isso muda o tratamento gramatical para a terceira pessoa também. Então, o verbo precisa fazer a concordância com essa forma, vocês. Claro que nenhum de nós vai dizer, vocês vai. Não, se é vocês, vocês vão, vocês foram, vocês chegaram. Muito bem. Então, isso muda o tratamento gramatical. Há, então, meus irmãos, uma mudança aí nas regras da concordância verbal. Mas fique calmo, fique tranquilo, porque isso não é difícil. Apenas exige o quê? Exige que você tenha uma dedicação, que você trabalhe, que você estude, que você se dedique à leitura, à escrita. E se você tem uma dificuldade maior, eu vou lhe dar um conselho. Compre um caderno e uma caneta, copie os versículos da Bíblia. Faça cópia, meu irmão, cópia. Cópia. Você tem uma Bíblia inteirinha para copiar.
copiar atenciosamente, caprichando na letra que você está escrevendo, cada versículo. Você imagina que isso é um tratamento para você, não só para a habilidade da escrita, mas também para você absorver as formas. Isso vai corrigir a maneira de falar, a maneira de escrever e, obviamente, a maneira de compreender. Entendeu? Por isso, meus irmãos, nós estamos fazendo também esse trabalho para ajudá-los. Seja você irmão na nossa igreja, seja você um amigo, um colega, passe adiante, fale para os seus amigos, olha, às sextas-feiras, então, vai haver... Faça isso, faça isso. E nós podemos fazer o quê? Uma grande cadeia de pessoas interessadas em melhorar o seu conhecimento e, obviamente, o conhecimento da palavra de Deus. Conto com vocês. Vocês vão prosseguir firmes comigo? Estamos juntos? Meu abraço e até o nosso próximo encontro. Falando de quê? Falando dos minutos para a nossa língua portuguesa. Tá bom? Fiquem com Deus. Um grande abraço e até a próxima. Bem, gente, olha aí que coisa linda, né? Aprendemos bastante nesta manhã. Minutos para a Nossa Língua é um quadro que toda sexta-feira o pastor Isaldil Tavares vai trazer para nós. Agora, queridos irmãos, vamos ouvir a mensagem da Palavra de Deus com o pastor Genivaldo Tavares. Prepare aí o seu coração para receber a palavra de Deus pelo servo de Deus. Pastor Genivaldo, Deus abençoe. A palavra está com o Senhor, meu irmão. Meu nome é Genivaldo Tavares de Mello. Conto aí, já estou próximo dos 80 anos, 77 completos. Casado com a Edna Alves já há 53 anos. Criado praticamente no Evangelho, tirando aquele período que quase todo adolescente, quase todo garoto foge da igreja, mas até hoje servindo ao Senhor. Vida pastoral de mais de 50 anos, no Ministério do Belém, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e trago no meu coração toda a minha experiência de vida com a igreja, e não somente isso, mas a preocupação com a maneira como as coisas estão acontecendo, as mudanças, as alterações de costumes. Não me refiro a costumes, a questão de cabelo, roupa, essas coisas, eu não me preocupo com isso, não gasto o meu tempo precioso com essas questões. É um problema cultural, um problema de época, um problema de tempo, de lugar, uma série de coisas. Mas eu me refiro muito mais à vida comportamental do cristão em relação a Deus, aos cultos que realiza, a maneira como faz o seu culto a Deus. E, logicamente, uma das preocupações também sempre foi a minha maior preocupação, é a defesa da fé perfeita em Deus e da fé fundada na doutrina dos apóstolos, naquilo que nós encontramos na Bíblia Sagrada. E, logicamente, eu não fujo da Bíblia, mesmo conhecendo a história da igreja, muitos nomes importantes que permearam a vida da igreja, caminharam com ela nos primeiros séculos, tiveram lá as suas considerações, as suas laudas doutrinárias, e que tantos usam para fazer juízo hoje, como a discussão entre calvinismo, arminianismo, e, enfim. Eu, sempre que vejo isto, eu procuro, hoje, usando a rede social, o Facebook, no meu perfil, né, que estou lá desde 2011, e procuro sempre corrigir alguma coisa que eu perceba que está destoando e que pode trazer algum incômodo, alguma preocupação, alguma tristeza. E há pessoas que acham que a salvação é uma coisa tão difícil de alcançar que, para a minha vida não tem jeito. Então, são essas coisas que acabam gerando dificuldades, né? Bem, eu estava falando com o pastor Marcos, que nesses dias eu tenho me preocupado muito, né? Até escrevi, eu pretendo ler aqui um trecho que publiquei no meu perfil, sobre a graça irresistível, que é um lado da doutrina da salvação que acredita ou
se fia na questão da eleição antes da fundação do mundo, e eu até escrevi que, ouvindo um certo pregador calvinista na televisão, eu tive a sensação de que fora traído por Deus. Deus me traiu, porque ele me manda pregar o evangelho quando ele já tem todos eleitos. A gente não pode nem dizer para esses segmentos que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Não, é Ele que te aceita, é Ele que aceita você. Eu quero começar lendo um trecho da Bíblia, não é? Exatamente no capítulo 3 de Apocalipse, versículo de número 20, que é a carta à igreja de Laodiceia. E sempre chamei a atenção com relação a essas duas últimas igrejas, que têm perfis contrários em relação à fé, à esperança, à confiança e à obediência a Deus. E no verso 20, depois de dar uma reprimenda àquela igreja, o Senhor diz a seguinte palavra: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Bom, óbvio, logicamente que nós podemos pegar essa palavra, né? Eis que estou à porta, como o momento do arrebatamento da igreja. Mas que, segundo a parábola das 10 virgens, não vai haver tempo para esse tipo de toque-toque na porta. Estão usando muito toque-toque hoje, né? O toque-toque na porta é o Senhor que te chama e ele vai lhe abrir a porta, e aí o Senhor entra. Não, não é nesse sentido, mas é exatamente no sentido da chamada diretamente no coração do homem. Quando o Senhor bate com a sua palavra, procura alcançar o coração, que o Espírito de Deus nunca descansa, o guarda de Israel não dorme nunca. Todos nós temos muito sono, todos nós queremos, ter o nosso momento de descanso. Deus não tem esse tipo de problema, como não tem essas emoções, sentimentos humanos. Deus está acima de todas essas coisas, não é? E então, essa palavra, ela nos remete para a questão da ação humana. Aquele que está do lado de dentro da porta ter o trabalho de abrir a porta. Chamar é Deus, Deus chama. Abrir a porta é do homem, é ele que tem que fazer isso. Então, é o que a gente chama de arbítrio, né? E o arbítrio é uma doutrina bíblica, desde o início do Jardim do Éden, lá, o homem, a liberdade que Deus deu para eles, fora do Jardim do Éden, as escolhas que cada um faz, e isso a gente conhece tanto pela história bíblica, né, dos personagens bíblicos, como também conhecemos por natureza, porque somos seres vivos, pensantes, olhamos todo mundo transitar para lá e para cá, as decisões que muitas pessoas tomam, inclusive, a gente sabe que todos os males que ocorrem no meio da humanidade, alguns querem tributar a Deus ou jogar na conta de Deus, que Deus é que está pesando a mão, jogando terremoto, tsunami, maremoto, as guerras. Não. Quando a palavra de Deus nos mostra todas essas coisas, é para nos advertir. Olha, vai acontecer, porque Jesus era profeta. Então, tudo quanto ele escreveu, naquilo que nós chamamos de o sermão escatológico do Senhor, quando ele fala de todos os acontecimentos finais que marcam a proximidade da vinda do Senhor, é óbvio que a mão do homem, o gesto do homem, as atitudes do homem é que o levam a fazer as escolhas. Muitas vezes nós escolhemos um lugar para pregar o evangelho, sempre preguei muito em culto ao ar livre. E tem pessoas que odeiam quando a gente vai pregar no culto ao ar livre, ou mesmo se for evangelizar num trem, no metrô, há pessoas que não gostam nem de uma aproximação, ok? Então, não quer saber de conversa. Não abre o coração para ouvir a palavra. É o arbítrio do homem, a liberdade de escolha que ele tem, né? Então, aqueles que defendem essa a doutrina da graça irresistível, que já tem o homem chamado antes da fundação do mundo. E, na verdade, a Bíblia diz que ele nos elegeu antes da fundação do mundo, e para nos tornarmos eleitos,
o caminho é o Calvário, é Jesus, é a salvação, é a fé no seu nome. E nós vamos considerar alguns textos aqui, né? Então, eu escrevi aqui alguma palavra, e eu tomo a liberdade de fazer aqui uma breve leitura, e quando fala da graça irresistível, eu me lembro do profeta Isaías, capítulo 53, não é isso? Quando ele diz: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se estendeu o braço do Senhor? Então, muitos não deram crédito à pregação. E disse eles depois, eu escrevi sobre isso aqui, naquele entendimento, eu não tenho motivo nenhum para correr atrás dos perdidos, porque é Jesus que os aceita, é Jesus que vai atrás, é Jesus que já tem o nome deles como eleito. Portanto, a salvação é um plano. Ou você está dentro do plano ou fora do plano. Eu disse outro dia que, logicamente, que é um chute, tá? Em matéria numérica. Eu amo números, sou contador profissional, ativo ainda, e que 20% do Novo Testamento, quando fala sobre a eleição antes da fundação do mundo, mostra aquilo que já estava, digamos assim, programado por Deus, que é o plano de Deus através dos séculos, o plano de Deus para revivificar esse mundo. A terra era sem forma e vazia. Me lembro de um companheiro que disse uma ocasião: você sabe que a terra, ela, nos seus primórdios, ela ficou sem forma e vazia, ela não era assim antes? Uma hecatombe deve ter causado isso? Pode ter sido. Eu acredito naquilo que a ciência mostra acerca de criaturas com milhões de anos, escolhe bem os ossos e, enfim, as matérias vivas, estudam as matérias. Então, isso pode ter ocorrido, o mundo pode ter sido habitado há milhares de anos atrás, pode ter sofrido uma convulsão, um problema, uma hecatombe, alguma coisa, que o deixou no estado em que estava, e que alguns, inclusive, atribuem à queda de Satanás, que quando caiu para cá, destruiu tudo que existia por aqui. Não há sustentação bíblica para esse pensamento, mas a Terra estava neste estado quando Deus, no seu plano eterno, vou criar a Terra e vou preparar a Terra, vou reabilitar a Terra, fazer a Terra renascer. E assim Deus separou a noite do dia e etc. Depois criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, obviamente que aos olhos divinos, Deus já percebia, já sabia de antemão a queda do homem e já tinha providenciado o único meio pelo qual ele poderia ser salvo. E nós temos essas referências lá no Gênesis, pelos primeiros capítulos, quando a Bíblia mostra que Adão se percebeu nu, porque ele não tinha percebido isso, as escamas foram tiradas e ele percebeu que estava nu, ficou envergonhado, quis fugir de Deus, e Deus vestiu Adão com roupa, com peles de animais, o que representa sacrifício para poder remover a pele e fazer uma roupa para que o homem tivesse vestido. Isso aponta para o Calvário. Então, no plano eterno de Deus, quer dizer, 20% da Bíblia, quando fala em eleição, predestinação, etc., no plano eterno, tudo isso estava já predito pelo Senhor, construído, edificado, formado pelo Senhor. Aí vem o homem, faz parte do plano de Deus. A queda do homem está previsto no plano de Deus. A salvação, a redenção do homem está previsto no plano de Deus. E aí vem João Batista, que a despeito de acharem que, aliás, quando falam para mim na questão da eleição ou da graça irresistível, né, que Deus já tem os seus, que eu disse, me sinto traído, a impressão que passa para todos nós é que existe um grupo seleto que Deus já separou para si, e que ao longo dos séculos, Deus vai lhes mostrando o caminho, dizendo: olha, você é meu, eu vou te chamar. É Ele que nos chama, não é nós que chamamos por Ele, não é nós que buscamos, não é nós que abrimos o coração para crer, para aceitar a sua palavra, aceitar o Evangelho. Pois bem, e aí continuando, aí eu vou para alguns textos da Bíblia. E eu vou lá para o Evangelho de São João,
quando 3,16, quando o Senhor diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Ora, para que eu tenho que ir para todo mundo pregar o evangelho a toda a criatura se os eleitos já estão no livro da vida? Né? Pois bem, então a eleição é um plano pela qual, crendo em Jesus, nós somos postos dentro desse plano. E disse-lhes, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crê será condenado. Isso é arbítrio ou não é? É uma decisão humana ou não é? Sim, claro que é. Descendo um pouco mais. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que, presta atenção no advérbio, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que é importante nós pensarmos. Né? Eu não posso acreditar que o que vai pregar entre os índios, quem vai lá no continente africano fazer missão, quem vai nos lugares mais distantes, né, da civilização, às vezes encontrar pessoas em montanhas por aí, vivendo quase como lobos solitários, para ter um encontro com o Senhor, pregar a palavra. Só o amor é que comove, que nos leva a essa prática de levar a palavra, crendo que ela produz o efeito necessário para a salvação do homem. Aí me lembrei também da carta de Paulo a Filemão. Sim, quando ele escreve para Filemão, ele tinha na sua prisão encontrado lá um preso, um prisioneiro que estava lá, e certamente conversando descobriu que ele era escravo de um senhor, que ele tinha fugido, que o seu nome era Onésimo, e Paulo diz assim, olha, eu vou te mandar o Onésimo e que você receba a ele, nem mais como escravo, mas como irmão. Ele foi inútil para você no outro tempo, mas agora não. Como eu diria, usando as palavras, né? Está convertido, transformado, responsável, servindo direitinho, ele vai ser útil para você aí. Paulo disse, gerei nas minhas prisões. O que significa que, contrário ao pensamento dos que defendem a graça irresistível dentro de um formato pela qual quem chama é o Senhor, Paulo disse, gerei nas minhas prisões, o que me leva a afirmar que não é errado eu dizer para quem quer que seja que eu ganhei muitas vidas para Cristo. Sim, eu ganhei muitas vidas para Cristo desde a minha mocidade, no momento em que eu fui a algumas pessoas, a várias pessoas, ou pregando publicamente, eu evangelizei, quantos vieram em pastor, me converti com aquela pregação do Senhor, eu ganhei para Jesus. Como ganhou para o Senhor? Sim, a pessoa abriu o coração para o Senhor, foi recebido pelo Senhor porque abriu o coração para recebê-lo. E mais, muitos outros textos bíblicos, não é? E eu fecho essa primeira parte dizendo o seguinte, igrejas que não creem nessa palavra, ela vive num crescimento vegetativo, ou simplesmente crescem porque vive recebendo crentes de outras denominações. Conheço muitas por aí que, de repente, estão cheias, porque hoje vemos um período migratório de crentes que estão saindo insatisfeitos, alguns até por motivo justo, outros não, não é? Às vezes, questão social, aquela igreja, ela tem o meu jeito, o meu perfil, vou para lá, porque o que é importante não é onde você está se congregando, o importante é a sua vida com Deus. E estar congregando é a atividade imposta pela palavra do Senhor, porque é lá na igreja, juntos, que nós podemos compreender a necessidade de cada um e poder contribuir da melhor forma para a causa do Evangelho, como era a igreja no princípio. Todos estavam reunidos em comum, tinham tudo em comum, nada era de si próprio, mas tudo era de todos. A igreja vivia assim. Era um tempo próprio deles. Hoje, a gente não pode estar, por exemplo, recebendo todo mundo, achando que todo mundo tá bom, é perfeito, é honesto, é decente. Às vezes, não. Pode estar recebendo, às vezes, um bandido em casa. Então, as coisas mudaram bastante. Portanto, aqui está. Eu tenho também, caiu aqui no chão, vou me permitir só abaixar um pouquinho só para pegar, o que é a confissão de fé das Assembleias de Deus, ok? É a confissão de fé das Assembleias de Deus, que trata, está aqui, não foi nem o que caiu, né? Que trata, na página 117, é isso, né? Sobre a salvação.
Então, o que diz a confissão de fé das Assembleias de Deus? Diz o seguinte: cremos, professamos e ensinamos que a salvação é o livramento do poder, da maldição, do pecado e a restituição do homem à plena comunhão com Deus, a todos os que confessam a Jesus Cristo como seu único Salvador pessoal, precedidos do perdão divino. E a esse dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Foi aquela pregação de Pedro, não é isso? Atos 10, está lá em Atos 10 e 43. Então, receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Então, não temos dúvida nenhuma, e está tudo no plural. Ou seja, não há uma seletividade de pessoas. Há pessoas que dizem, eu não tenho, acho que eu nunca vou conseguir ser salvo. Mas não depende de você, não depende de nós. Depende do que está aqui dentro, do desejo que temos em nosso coração. E, obviamente, se abrirmos o coração e olharmos para o Senhor, buscar a misericórdia do Senhor, seremos alcançados por ela, pela graça infinita. E sim, sem dúvida nenhuma. A salvação, portanto, é para todas as pessoas. Um dia todos os seres humanos vão comparecer diante do tribunal do Senhor e serão julgados pelas suas obras. Mas a vontade do Senhor é que todos os homens se salvem e que venham ao conhecimento da verdade, o que Paulo disse a Timóteo, 1 Timóteo 2 e 4. Ele quer que todos os homens se salvem, okay? E que venham ao conhecimento da verdade. Então, não há um limite. À medida em que as pessoas vão crendo, vão recebendo, pela graça do Senhor, não pelas obras, para que ninguém se glorie, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem das obras, para que ninguém se glorie, é dom de Deus. Deus dispensou isso na vida do seu Filho Jesus Cristo. Portanto, quando nós recebemos esta graça, abrimos o coração, foi aquilo que o Senhor disse: aquele que me ama, meu Pai o amará, e nós viremos para ele e faremos nele morada. Portanto, não há seletividade. E a gente vê a amplitude dessa expressão, o alcance dela, que é infinito. Quantos quiserem, né? Me lembrei da parábola agora da semente, né? Da semeadura, né? Eram 4 tipos de semente, foram lançadas, e o que resultou de cada uma delas? Aquela que deu fruto, aquela que deu resultado, foi alcançado pela palavra, abriu o coração, creu na palavra, aquela que foi lançada no espinheiro, sufocada, aquela que foi lançada no meio da estrada, pisada, não deu resultado nenhum, as aves comeram a semente. Portanto, a Bíblia é muito clara, o Senhor Jesus Cristo, até nas suas parábolas, ele deixou claro essa disponibilidade para que todo homem, independente do corpo, que não tem nada que ver a cor da pele, o dinheiro que possua, e às vezes a pessoa até a soberba que cerca os homens por sua riqueza, por seu acúmulo de bens, mas o afasta de Deus, né? E uma outra coisa que tenho dito sempre, o que afasta de Deus é também a religiosidade vazia, não é? Essa religiosidade que todo mundo tem, o sincretismo religioso. Não, eu creio em Deus, Deus é bom, Deus está em todo lugar. E Deus não está em todo lugar do ponto de vista da fé e das Escrituras. Deus está em todo lugar do ponto de vista da sua eternidade e das virtudes que ele tem de estar em todo lugar ao mesmo tempo, no Oriente, no Ocidente. Quanto a isso, não há problema nenhum. Mas não está no lugar onde há desobediência, rebeldia, onde as pessoas não creem na sua palavra, fazem zombaria. Imagine só estando lá no Marquês de Sapucaí para ver o sujeito pegar lá um Cristo que montaram, eu não vi essa cena, não é, para arrastar e o diabo dominando aquela coisa toda. E Deus está vendo isso tudo? Sim, não há dúvida nenhuma. Mas Deus não está no meio, num ambiente desse, do ponto de vista da comunhão que nós podemos ter com Ele. Portanto, eu não marquei aqui o horário de entrada. Se eu tiver já estourando o horário, pastor, por gentileza, dê um aviso aí, algum sinal, para que eu não ultrapasse
aquilo que me foi concedido. Bem, é importante buscar o arrependimento. O Evangelho, ele propõe transformar a vida do homem. É isso que é importante. Eu fui testemunha, ao longo desses mais quase 60 anos, de vidas que foram transformadas pelo Senhor. Me lembrei de uma família que entrou nessa igreja, onde eu trabalhava lá em Vila Carolina, faz muitos anos, e ele entregou a vida para Jesus e para o Senhor, e no domingo seguinte foi para a igreja, etc., com a família toda, e ele disse, a esposa contou para nós, que quando ele entrava no portão de casa, quando ele batia o portão, ele ia entrar, eles saíam pela porta dos fundos, porque lá vinha problema, lá vinha pancadaria, lá vinha dificuldade, aqueles filhos sofriam, a mulher sofria, é um problema todo. Então, o Evangelho propõe essa serenidade, esta paz. Às vezes a pessoa diz, pastor, você parece tão calmo. Eu já vivi situações terríveis, mas Deus tem sempre me guardado. Eu não perco a minha esperança, eu não perco a minha fé, não perco a minha serenidade, não perco a minha paz, não a troco por nada, porque nada nesse mundo satisfaz a alma humana a não ser o amor de Deus. Agora, preste bem atenção. Quando entreguei a minha vida para o Senhor, eu contava com meus 18 anos, quando voltei para a igreja. Contava com os meus 18 anos. E, logicamente, nesse período da vida que a gente quer buscar tantas... já bebia, jogava, passava noites farriando, tudo, né? Mas quando o Senhor transformou a minha vida, o Espírito de Deus que habita no meu coração, e que também fui batizado com o Espírito Santo, eu aceitei a Cristo em abril de 65, em agosto de 66, eu fui batizado com o Espírito Santo, num culto de domingo, em Caieiras, estávamos visitando a igreja, não tinha ninguém gritando, estávamos cantando no coro quando vi como que um brilho que veio sobre mim, como uma bola de fogo, e eu comecei a falar em outras línguas, e Deus tem abençoado a minha vida. Então, tudo isto é uma dádiva do Senhor. E uma outra coisa importante, às vezes eu já vi muita discussão de, se a pessoa peca, ele diz que é crente, e ele transgride, e de repente, como é que fica? Ele vai para o mundo, volta. Aí entra aquela palavra do seu pai, da oração. Aqueles que tu me deste, eu não perdi nenhum, a não ser o filho da perdição. Às vezes, a pessoa pode até se afastar do convívio da igreja e até perder a comunhão com o Senhor. E perde mesmo, não é só do convívio da igreja, porque alguns dizem assim, não, eu me afastei da minha igreja, mas estou bem com Deus. Não está. Se a pessoa não tem convicção de que a sua presença ela é importante na comunhão com os santos, com a igreja, então ele não entende nada de evangelho. Mas o que ocorre? Se ele vai para o mundo, Deus estará sempre cuidando da vida dele. Eu conheci muita gente, filhos de crentes, que deixaram a igreja, deixaram os caminhos do Senhor, e que, por circunstâncias, até por pressão da vida, voltaram chorando, com lágrimas, e estão servindo a Deus. Por esse tempo que sirvo ao Senhor nas igrejas, sempre aqui na Zona Oeste de São Paulo, eu já apresentei, fiz casamento dos pais, dediquei os filhos ao Senhor, e os filhos cresceram, se casaram, fiz o casamento dos filhos. Então, eu conheço muita história de vida e como Deus tem trabalhado nessas. Então, eu quero dizer para todos aqueles que estão nos ouvindo que a salvação, eu diria, sempre cabe mais um. Sempre há lugar para quem queira realmente entregar a sua vida para o Senhor. Mas é que são tantos milhões e Deus já separou 200 milhões lá na eternidade, não é? E está lá com os nomes escritos no livro da vida, porque Moisés sabia da existência desse livro. Moisés era um profeta, Deus havia certamente revelado para ele nos momentos de colóquio, né, de conversa íntima entre ambos, e ele disse, olha, perdoa esse povo, senão risco o meu nome do teu livro. Né? E, enfim, mas todo aquele que crê e for batizado, até que Cristo venha. Quando ele vier, não haverá mais tempo para nada, e não haverá mais espaço para nenhuma coisa, a não ser aguardar aí as coisas que acontecerão. Eu até quero lembrar o seguinte, nós temos as cartas às igrejas da Ásia, lá no capítulo
2 e capítulo 3 de Apocalipse, não é? A primeira até a sétima igreja, e quando termina a carta à sétima igreja, a igreja de Laodiceia, aí entra o capítulo 4 de Apocalipse, o primeiro verso o Senhor diz a João, subi cá e mostrar-te as coisas que depois destas irão acontecer. E aí começa aquilo que a gente vê lá no Apocalipse, está escrito lá. São os acontecimentos apocalípticos, não é? Que hoje o que acontece é o princípio das dores, não é ainda a grande tribulação, é o princípio das dores. Mas todo aquele que nos ouve, todo aquele que crê na palavra do Senhor, e veja que não estou nem falando aqui de religião, não estou falando aqui que o católico vira crente, o crente vira católico, aquele que segue as religiões afros, eles se converte e tal, o outro é da escola de samba, largou tudo. Não estou me referindo a esse tipo de comportamento. Estou me referindo a uma coisa muito pessoal, a uma relação muito íntima, muito pessoal entre cada criatura humana e Deus. Então, isso é que é importante nós colocarmos o nosso pensamento, firmarmos a nossa fé no Senhor, porque é exatamente assim que Deus tem guardado a minha vida e certamente guardará também a tua vida até aquele dia quando todos ressuscitarão diante de Deus. Ressuscitaremos, sim, na primeira ressurreição, que envolverá aqueles que já dormiram em Cristo, aqueles que estão vivos que serão transformados, que será uma obra do Espírito Santo transformar as vidas, mas tenhamos o cuidado com as doutrinas que existem por aí, que muitas vezes colocam o crente numa redoma. Não podemos viver dessa maneira. O Evangelho é tão auspicioso, é tão livre, tão leve. Eu não sinto uma dificuldade com absolutamente nada. Mas tem igreja que exige isso, exige aquilo. Eu nunca me preocupei com estas coisas. Que a graça do Senhor me coloca acima de todas as questões humanas, sociais, de costume, de tradições, de religiosidade, muito acima disso. Nada, sabe, incomoda a minha vida. Eu tenho certeza que, crendo nesta palavra, e gostaria muito de poder, eu até não me aprofundei muito na questão do tema sobre a salvação, a gente fica preocupado com o tempo, mas se você crê realmente hoje, Jesus faz morada na tua vida, simples assim. Não importa se você tem 10 anos, 20, 30, 100, 80, não importa a tua idade, importa o que há dentro do teu coração. Agora, deixa eu só falar um minutinho para encerrar sobre as exceções de Deus. Eu sempre disse, pregando, que nós, os seres humanos, e começando pelos apóstolos, porque Paulo disse, olha para Timóteo, se alguém não traz essa doutrina, ou seja, esta regra, nem comais com ele. Então, eu quero dizer o seguinte, que todos nós, seres humanos, trabalhamos debaixo de regras. A Bíblia é a nossa regra. Eu não aceito, não podemos aceitar que a gente faça qualquer coisa que esteja fora da regra, da doutrina bíblica. Pastor, mas aconteceu isso com fulano, Beltrano e tal. Sim, aconteceu com o centurião Cornélio, aconteceu com o tesoureiro da rainha da Etiópia, lá de Candace, aconteceu com o Lázaro, que estava lá na porta do rico, né, sofrendo aquilo tudo. Aí eu chamo de exceções de Deus. Aí sim, Deus não trabalha debaixo de regras. Deus trabalha por exceção. Ele faz o que lhe apraz. Como ele salva, como ele cura, como ele liberta. Isso é com Deus, mediante a nossa fé, a tua fé, e muitas vezes até mesmo nem sem a nossa, digamos assim, a nossa disposição para dar um passo sequer ao seu encontro. Veja o caso do centurião Cornélio que eu liguei, que eu citei. Estava na casa dele e Deus disse, olha, Cornélio, falou para ele, um anjo se dirigiu a ele, um varão, você vai lá na casa do Simão Curtidor, e Pedro está lá. Manda Pedro vir aqui, que ele vai te falar tudo concernente à vida eterna. O anjo não podia ter dito tudo para ele, mas os anjos não têm autorização para pregar o evangelho, mas podem perfeitamente nos conduzir, nos livrar. Isso ele faz. Mas a consolação vem do Espírito de Deus, que é o mesmo Espírito Santo, que é o mesmo Espírito Consolador, que é o Paracleto, que dentro desse contexto do Evangelho, Jesus foi para o Pai, mas deixou o Consolador que estará conosco todo o tempo,
todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Então, exceções é com Deus, regra é conosco, é de acordo com a palavra, é exatamente como está escrito. Deus abençoe as nossas vidas, as suas vidas, e faço aqui a minha oração por cada um de vocês, né, que estão ouvindo e que ouvirão. Que Deus guarde suas vidas, que Deus abençoe seus corações, que Deus multiplique o que é importante nas suas vidas, necessário para viver bem. Lembrando que nós não somos melhores do que os crentes orientais, que não têm nenhum privilégio, não podem pedir nada a nós. Senhor, queremos pelo menos ter uma Bíblia para cultuar o teu nome, para ler e para te adorar. No lugar, espaço, não tem. A gente vê como é que é nos países comunistas, lá na chamada janela 1040 no mundo islâmico, ninguém tem liberdade. Vamos para o continente africano e vemos cristãos morrendo inanimados de fome. Da mesma morte que morre o ímpio, morre também o justo. Deus tem culpa com isso ou conta com isso? Não, isso é coisa dos seres humanos. Nós destruímos a natureza, a fauna, a flora, acabamos com tudo. Portanto, guarde-nos o Senhor, guarde as suas vidas, e aqui eu termino agradecendo a Deus por esta tão boa oportunidade, havendo possibilidades e sendo convidado, não há dúvida nenhuma que poderemos voltar com outra pauta. Amém? Grande abraço, pastor Marcos Cruz, Deus o abençoe. Pastor Isaldo Tavares, ao pastor que preside o Ministério de Santo Amaro, não é? Todos sejam, guardados pelo Senhor nesses dias que são tão terríveis, tão tremendos. Muito obrigado. Muito bem, povo de Deus, fomos abençoados, né? Que mensagem calorosa, de exortação, de incentivo à preservação na doutrina, né? E agora a gente vai orar. Vamos orar, irmã Cida. Glória a Deus, depois de uma mensagem tão calorosa como esta, vamos orar. Irmã Cida, por gentileza, nos apresenta em oração, e também a todas as pessoas que estão nos ouvindo, àqueles que estão pregando, falando de Jesus, os novos convertidos, para que preservem a doutrina, permaneçam na doutrina da salvação. Irmã Cida, nos apresenta em oração, por favor. Amém. Oremos nesta manhã. Senhor, nós queremos te agradecer por mais uma manhã na tua presença. Obrigada, Senhor, por esse programa, a DMI Manhã, a qual o Senhor tem nos concedido. Obrigada por esses pastores que têm agregado também esse trabalho, nos trazido essas mensagens calorosas. Nós queremos te agradecer, Senhor. Muito obrigada por esta oportunidade que temos. Agora, Senhor, vamos apresentar todos aqueles que têm escutado a palavra de Deus, como o nosso pastor Genivaldo Tavares pregou nesta manhã. Quantos acham que a salvação não é para ele? Quantos pensam, a salvação não é para mim? Senhor, o Senhor quer que nenhum homem se perca. Deus, o Senhor quer que todos sejam salvos, que todos sejam alcançados pelo Evangelho, Senhor. Então, Deus, nesta manhã, nós queremos apresentar todos esses que têm ouvido, Senhor, a tua palavra, todos esses a que o Evangelho tem chegado e que por algum motivo ele tem pensado que a salvação não é para ele. Senhor, em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha os convencer, Senhor. Ó Deus, eu te peço, Senhor, que ele venha se convencer que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Pai, em nome de Jesus, que ele possa ser tocado, Deus, e fazer essa decisão a qual nós já tivemos a oportunidade de fazer. E somos gratos porque o Espírito Santo nos convenceu e nós fizemos, talvez até um de nós tenhamos pensado, a salvação não é para mim, mas ela chegou até nós. Então eu te peço, nesta manhã, que chegue também a esse ouvinte, a esse que estará nos ouvindo, que ainda não fez essa decisão, que estará nos ouvindo posteriormente. Deus, em nome de Jesus, aquele que já ouviu a tua palavra, aquele que recebeu um folheto, que está sendo evangelizado, que ele possa abrir o coração e o Espírito Santo trabalhar, e ele fazer essa decisão.
Oh, como é bom, Senhor, como é bom poder te servir, como é bom quando nós fazemos essa decisão e encontramos, Senhor, o livramento através da salvação e encontramos a restituição, porque nós cremos na restituição, nós cremos na restituição do homem e cremos na plena comunhão com Deus, precedida do perdão, como o pastor, Senhor Genivaldo, falou hoje, que é aquilo que nós cremos, pregamos e confessamos no perdão divino. Que essa pessoa que está nos ouvindo, que talvez possa pensar, de tudo que eu fiz, jamais eu vou receber um perdão. Jamais eu poderei receber um perdão, porque fiz coisas muito ruins, ou tenho pensamentos ruins, ou tantas coisas que me acometeu e não está fora do meu alcance. Engano, nesta manhã, que você possa, em nome de Jesus, abrir o seu coração e guardar essa palavra a qual nós cremos, que é que a salvação é um livramento e a restituição do homem. Quando nós falamos homem, o homem, como nosso pastor Exaudilson Tavares nos esclareceu, é o homem com letra maiúscula. O homem é a humanidade, que você tenha pleno conhecimento de que a comunhão pode chegar até você, a comunhão plena com Deus e precedida do perdão divino. Ó Deus, a que esse coração seja aberto. Todos esses trabalhos que estão sendo feitos de evangelização, Pai, que venha tocar nessas almas. Senhor, abençoa todos aqueles que levam a Tua palavra, todos aqueles que estão se preparando para essa grande ação evangelística que acontecerá nesse final de semana, também com a nossa igreja e todos os demais irmãos, os jovens, né, crianças, jovens, adolescentes, adultos, obreiros da casa do Senhor, dirigentes, regentes, que estarão lá, naquele bairro que foi escolhido para pregar a Tua palavra, Senhor, para fazer o convite, para mostrar que todos nós temos a oportunidade, aleluias, de sermos salvos em Cristo Jesus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmã Cida, Deus abençoe, né? Que bênção. Meus queridos irmãos, foi muito bom estar com vocês. Curtam, por favor, compartilhem, curtam a nossa página, curtam, se inscrevam no canal. Você já é inscrito no canal da ADMI? Outra coisa, estamos na reforma, na campanha para a construção do templo. Gente, vamos fazer uma escola, as classes, a coisa mais linda. A nossa igreja aqui, a Assembleia de Deus, Ministério de Interlagos, é uma igreja de escola bíblica. E você não pode ficar fora disso, então nos ajude. Temos 12 salas de aula. Sim, público para todas as faixas etárias. Então você deve participar. Como, pastor? Enviando oferta, R$80. Nós estamos na campanha para construção, para finalização, acabamento do templo. Então, junte-se conosco, melhor dizendo. Se una conosco nesse projeto. Vem trabalhar conosco. Sua oferta é importante para nós. Na construção, vamos equipar as salas ambientes, para as crianças, berçário, além do que o estúdio. Estamos também preparando o estúdio para o povo produzir música. Olha que bênção. Então, junte-se a nós nessa campanha. Queridos irmãos, Deus abençoe. Mancida, foi uma bênção, né, Mancida? Amém. Deus abençoe. Deus abençoe o pastor Genivaldo Tavares, que nos agraciou com essa mensagem tão maravilhosa e voltará outras vezes para nos alegrar. Meus queridos, até a próxima segunda. Aliás, no domingo à noite, após o culto, temos o podcast. Sim, a ADMI Cast, você pode participar também, assistir, tá bom? Mas de toda forma, vem participar de um culto conosco na Assembleia de Deus Ministério de Interlagos, que fica na rua José Francisco de Freitas, número 846,
no Jardim Maria Rita. No domingo, a nossa escola começa às 7 da manhã, bem cedinho, né? Às 7 da manhã você já vem participar conosco, vamos orar juntos. Às 8, a aula. De 8 a 8 e meia, temos aula. Às 9 da manhã, 9 e meia, melhor. Aliás, de 8 e meia até 9... Opa, peraí. De 8 até 9 e meia, estou confundindo aqui. De 8 a 9 e meia, nós temos o estudo. Às 9 e meia, vamos tomar um café. E depois temos os outros trabalhos da igreja. Então vem participar. Às 17, temos o culto. Vai ser uma bênção. E depois do culto, o podcast. Então, querido, Deus abençoe vocês, Deus abençoe Mancida, Deus abençoe o pastor Genivaldo, Deus abençoe você, audiência, e até o nosso próximo programa às 7h30 da manhã aqui no canal da igreja. E eu quero acompanhar para ver se você já se inscreveu. E Mancida, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.